Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui em Monk no Hacktal, dentro da casa conectada da Claro, conteúdos super relevantes. Acabamos de ter uma palestra super legal aqui na Casa Claro, sobre segurança de dados, inovação, um papo super legal. Eu tô aqui só para fazer essa introdução e vou convidar o Paulo Martins para, junto com o pessoal aqui, tocar a conversa. Valeu? Lembrando que esse é um conteúdo Claro e Monk. Até mais. Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês. A gente acabou de sair de um painel interessante em que a gente falou de cibersegurança, a gente falou de inovação, a gente falou de inteligência artificial, a gente falou sobre cultura em geral. Meu nome é José Luiz Marques, eu sou gerente de segurança da informação para o B2B, pré-vendas, arquitetura e soluções. Estou com o Paulo Martins, que é o diretor de segurança para o B2B, e com o Guilherme, que é professor do Inatel. A gente teve um papo bem legal aqui, né, Paulo? O que você viu aí? O que você achou? Não, foi um papo muito interessante, inclusive com perguntas muito interessantes vindo da plateia, que deram um brilhantismo maior para o evento. E a gente conversou um pouco sobre cibersegurança, a gente conversou um pouco sobre IA e todas as questões de IA sendo usada como ataque pelos cybercriminosos, como é que a defesa pode ser feita, qual é a perspectiva disso. Então teve um conteúdo bastante interessante e muito interativo aqui sobre essa questão toda de cibersegurança. Legal, vou falar um pouquinho aqui com o Guilherme, porque um pouquinho agora ali eu fiz algumas provocações a ele que é o cara de Santa Rita aqui, e eu estava falando que na verdade isso é um super evento. Se vocês não conhecem, venham conhecer próximo ano, todo mundo aqui em Santa Rita, porque tá muito, muito bacana. E eu estava falando com o Guilherme, na verdade isso aqui não é um evento de tecnologia, né? É um evento de conversa, de integração, de aproximação, sim, de discussão, de elevação. E esse evento ele traz muitas coisas para a cidade, né? A gente está falando de inovação, a gente está falando de crescimento do ecossistema como um todo, sim, dessa integração, sim, entre todas as partes. E acho que foi bem legal, né, Guilherme? Fala um pouquinho disso. Foi muito bacana. Para mim foi um prazer lá dividir o palco com o Paulo Martins, com o Assad, contigo. Poxa, ver, por exemplo, o Paulo Martins, que já foi CISO, por exemplo, de uma grande operadora de telecomunicações do Brasil, gerenciar lá uma infraestrutura como a da Claro, da Embratel. Poder olhar para esse cara, ver todo o conhecimento que ele tem, poder trocar um pouco com ele ali é bastante engrandecedor, né? Para mim, e eu acho que acredito também para todo mundo que estava ali com a gente. E esse evento, né, que é o Hacktal, é fantástico. É uma das coisas fantásticas que acontece em Santa Rita do Sapucaí, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, no sul de Minas Gerais. Tem um evento que traz para cá outras 30 mil pessoas em 3, 4 dias de evento. A cidade dobra de tamanho. Como eu estava falando agora há pouco, né, eu gasto 2, 3 minutos para sair do Inatel e ir para minha casa. Nesses dias eu começo a perceber, por exemplo, engarrafamento na cidade, fila nos locais que normalmente não tem. Mas é muito fantástico, porque essas pessoas que vêm para cá trazem seus próprios conhecimentos, trazem aí uma cultura, uma visão de mundo bastante interessante para que a gente possa conversar com elas, possa trazer e enraizar isso na nossa cultura também e promover o que eu acredito que é a questão do Hacktal. É você promover esse hackeamento da cidade, você entender melhor como é a cidade, entender melhor quem participa ali da cidade, né? E essa troca, ela é sempre benéfica, ela vai fazer com que eu aprenda lá com a especialidade do outro, o outro aprenda com a minha especialidade. E eu acho que todo mundo que vem para cá, nesse evento do Hacktal, sai daqui muito mais inteligente do que chegou aqui, com um conhecimento, uma cultura muito mais elaborada. Legal, né, Guilherme? O Paulo fez uma pergunta hoje ali no nosso debate que eu achei bem engraçado, né? Que ele falou a respeito de quem conhecia a solução de 80-80, né? Nós dois somos de cidade de interior e a gente tá voltando para cá e eu levantei a mão e eu fiquei pensando depois.
tinha muito jovem na plateia. A facilidade nossa é que nós somos jovens há mais tempo, né, Paulo? Exatamente. Então, Paulo, fala um pouquinho dessa história que você contou lá. Como é que apareceu o 8080 na conversa lá? Eu nem lembro. Não, ela apareceu quando a gente estava falando um pouco da evolução tecnológica violenta que aconteceu. A gente estava falando, por exemplo, de questões muito novas, tipo IA. E aí, no meu caso e do Zé Luiz, nós já estamos jovens há um pouco mais de tempo, certo? E quando o trabalho de formatura na Poli em 1980 foi baseado nesse processador. Então, era um processador extremamente limitado, um processador de 8 bits, e que tinha uma memória para ser usada como dados de 2.000 bytes. Isso perto de um celular hoje que tem gigas, nós estamos falando em giga. Ou seja, 10 a sexta no mínimo do que tinha. A gente desenvolveu um terminal de vídeo usando esse processador e essa memória, tá? E veja que disso, até os celulares mais novos que tem, agora nós já estamos falando em computação quântica. Então, há uma evolução tremenda que aconteceu durante todo esse tempo. E a gente estava falando um pouco também dos riscos dessa, por exemplo, IA, a questão da ética. O professor Guilherme estava colocando um pouco sobre a questão da ética em IA, como é que a cátedra está estudando essa parte, para que, como todas as tecnologias novas que apareceram, a gente tenha só os benefícios dessas tecnologias. Então, elas precisam ter normas, elas precisam ter ética, tá? Então, aí o professor pode colocar um pouco dessas ideias que estão sendo feitas dentro da cátedra em relação à IA, por exemplo, que é a questão do momento. Todo mundo agora fala de IA, sabe, o ChatGPT vai resolver os problemas do mundo, tá? Então, tem essas questões. Não, é fantástico, né, essa revolução da inteligência artificial que a gente tem vivido, né? É uma era de ouro, de fato, para a inteligência artificial. A gente vê aí, o ChatGPT é uma das várias ferramentas que a gente tem hoje aí. E é fantástico quando a gente olha para isso dentro da especialidade ali da cibersegurança, né? Como que isso pode, ao mesmo tempo, alavancar os problemas que a gente tem em cibersegurança, como também se tornar uma ferramenta para nos auxiliar dentro da questão da cibersegurança. Então, é um assunto muito bacana dentro da academia, dentro do mercado. Tem um potencial de inovação fantástico, né, dentro desse mercado. E ali no Inatel, né, como na academia em geral, a gente tem feito pesquisas relacionadas à cibersegurança, 5G, 6G, e também não pode ficar de fora a inteligência artificial. Todos esses sistemas eles vão ser integrados, né? Então hoje você não consegue mais olhar para uma rede sem ter ali um orquestrador baseado numa inteligência artificial que vai me ajudar a melhorar ali o desempenho da rede, a melhorar ali as questões de tráfego da rede, melhorar a percepção do usuário com relação àquele serviço que está sendo ofertado, né? Então ela é uma copiloto muito importante para a gente nesses aspectos. Mas ao mesmo tempo ela também é uma ferramenta na mão de um cybercriminoso que pode ser utilizado para fazer um ataque a uma infraestrutura que eu acredito que é a mais crítica de um país. Como você falou ali embaixo, você tem ali água, energia elétrica, transporte, todas são dependentes das telecomunicações. Então, um ataque hoje a um sistema 5G, 6G mais à frente, 4G que seja, tem um potencial de parar um país e criar um caos gigantesco, né? E eu gostaria aqui de fazer uma provocação, né, para o Paulo, né, de falar um pouquinho como que é ser, por exemplo, um C-Level da área de segurança de uma Embratel, claro, que tem operação no Brasil inteiro, é gigantesca. Como que é esse desafio aí? Tem uma questão. Quando eu fui convidado em outra empresa que eu trabalhava para ir para os Estados Unidos, me deram um dia de prazo para responder. E só deram esse prazo, o meu
que acabou virando meu chefe, o chefe mundial de segurança do ABN-AMRO, que era na época que eu trabalhava. Ele falou, não, eu vou te dar até amanhã, como você é casado, você precisa conversar com a esposa, então você vai lá. Aí eu liguei pro meu pai para perguntar, né? Era um convite muito inusitado para assumir uma diretoria mundial do ABN-AMRO nos Estados Unidos. Ele falou, acho que você deve ir. Mas o senhor já tem uma visão assim? Você precisa de problema para viver. E lá você vai ter um desafio muito grande. Fantástico. Então, só para te responder a questão de como o CISO, por exemplo, de uma empresa grande, como foi o caso da Vivo, o caso da Claro, agora o CISO de business to business. É um desafio violento, mas é um desafio extremamente interessante. Por quê? Porque a gente está trabalhando dentro da função de cybersecurity. Qual que é a função de cybersecurity? Garantir que as empresas e as pessoas tenham só as vantagens da interconectividade e das automações. Sejam elas com IA, sem IA, mas elas tenham só as vantagens. Porque a revolução que acontece, e a gente viveu muito dessa revolução, ela levou as pessoas a um novo patamar. Ela levou os países a um novo patamar. Ela permitiu que a gente viva de uma forma melhor e viva mais. Porque muito da questão da longevidade que nós temos hoje está muito ligada a desenvolvimentos que foram feitos ao longo desse tempo todo. Tá? E a tecnologia tem um papel fundamental hoje em toda a nossa vida, todas as nossas questões. Tá? Então, eu acho que isso é o que leva a fazer. Então, para quem gosta de desafio e tem um desafio desse porte, assim, é o melhor ponto de se estar. Tá? Que legal, né? Vocês verem que o papo foi muito legal, a gente falou de muita coisa. O Guilherme falou sobre 5G, sobre 6G, o Paulo falou sobre infraestrutura crítica, está falando aqui para a gente do papel do C-Level. As pessoas fizeram perguntas. A pena que o Assad não está aqui, mas o Assad fala muito sobre o Bion. O Assad deu dicas sobre fomento, onde buscar fomento, como você pode desenvolver a sua empresa, como você pode ganhar dinheiro. A gente procurou estruturar o painel em conceituação, então a gente conceituou IA, a gente conceituou inovação, a gente conceituou cibersegurança, a gente falou como é que a gente ganha dinheiro com esse tipo de coisa, né? Como é que a gente evolui para as empresas. As pessoas fizeram perguntas, eu vou só trazer uma pergunta aqui que foi feita ali a respeito de se a inteligência artificial estava manipulando. O professor Guilherme falou um pouquinho disso, o Paulo falou um pouquinho disso, eu falei um pouquinho disso. Eu falei que eu falo um pouquinho disso também num livro que eu escrevi, que fala a respeito não só de manipulação física, né, de você ligar e desligar, mas de manipulação psicológica, manipulação moral, em que as redes sociais às vezes nos colocam e cria determinados grupos, né? Eu achei legal, eu vou pedir para o Guilherme repetir um pouquinho isso aqui. Às vezes a gente vê um mundo polarizado, eu escrevi sobre isso também no meu livro, né? Mas a gente vê um mundo polarizado e a gente não sabe como é que surgiu essa polarização. Não era assim e de repente se polarizou. De onde é que surgiu essa polarização, Guilherme? O que acontece, né, é que as grandes empresas que têm ali essas redes sociais, né, eles viram na rede social um potencial muito grande de ganhar dinheiro com propaganda. E como que se ganha dinheiro com propaganda? Prendendo a atenção da pessoa por mais tempo possível dentro do ambiente onde ela vai também ver a propaganda. Então foram criados vários algoritmos e foram consultados tanto as pessoas de tecnologia e também de ciências humanas, como psicólogos e tudo mais, e para que esses algoritmos conseguissem prender a atenção das pessoas o maior tempo possível. Então, qual que é o grande objetivo hoje de uma rede social? Prender você 24 horas por dia. Esse é o grande desafio. Então, eles colocaram esse desafio, as pessoas envolvidas
para resolver esse problema, criaram lá os algoritmos, né, com inteligência artificial e buscando ali a questão da psicologia, do inconsciente e tudo mais. Como que a inteligência artificial, como que o algoritmo resolveu esse problema, né? Ele percebeu que a pessoa fica mais tempo na rede social se você fornecer para ela o assunto que ela quer ver. Então, resolveu o problema, mas de uma forma um tanto inescrupulosa, porque isso criou as bolhas. Eu só vou ver, por exemplo, eu adoro o número par, eu só vou ver vídeo e matéria falando de número par o dia inteiro. Se alguém chegar para mim e falar depois que o número ímpar é legal, eu rejeito totalmente aquela ideia, né? Porque eu tô na minha bolha e eu não converso com a outra, né? Então foi assim que se deu essa questão aí desse uso um tanto... esqueceram um pouco da parte ética, da social, ao criar esses algoritmos. E hoje isso não pode mais ser negligenciado, né, nesses algoritmos. Isso é legal, vou falar uma coisa para você, Paulo. Isso é legal porque uma vez eu li num livro interessantíssimo que falava que o celular é um cassino de bolso, né? E ele foi criado e estruturado, as redes sociais, com musiquinha, com luzinha, que é para chamar a atenção. É como você joga no cassino, né? Você puxa a alavanca, acende as luzinhas e tem um sonzinho. Então, o celular foi criado dessa forma. E essa forma, quando você espalha isso para todo mundo, é um prato cheio para ataques, não é, Paulo? Né? Você entrar através disso aqui em uma rede de um banco, de um... né? Fala um pouco disso. Inclusive, isso é muito conhecido como engenharia social. Perfeito. Então, eu dou um furo de reportagem, por exemplo, sobre um assunto que tá quente no momento. A pessoa entra, clica ou num link, ou clica baixa uma foto, baixa um arquivo, já está feito o estrago. Porque a partir daquilo ali é criado um túnel que pode ser comandado por fora. E isso, obviamente, afeta as pessoas e pode afetar também empresas. Então, essa questão de jogar alguma coisa interessante, que naquele momento vai ser interessante, por exemplo, igual o Guilherme estava falando, eu só gosto de número par, eu só quero saber. Então, descobriram que o número par é melhor do que o ímpar. Pronto, já é suficiente. Se eu tenho essa tendência, já é suficiente para eu clicar lá para ver por que o número par, que vai aumentar a minha visão de que aquilo é muito importante, né? É achar o que vai me derrubar quando eu for discutir que número ímpar é pior do que o número par. Pronto, já caí na cilada. E a gente podia falar aqui, né, Guilherme, trazendo pro... Assim, cada vez que eu começo a falar de tecnologia, não tem jeito, eu começo a olhar para trás, como eu sou jovem há muito tempo, eu vou lembrar do Pavlov, né? A gente treina as pessoas a fazerem isso, né? Exato. A gente treina as pessoas a clicarem em determinadas coisas, né? Como o Pavlov, como ratinhos, né? Exato. É só você ir distribuindo os açúcares, você distribuindo as águas, e as pessoas vão caminhar exatamente onde você deseja e fazer aquilo que você deseja. Em redes sociais e obviamente, a gente não está falando mal de rede social é espetacular, a gente tem muitos benefícios. Mas, às vezes é mal usado. E é isso que a gente está falando, é isso que a gente discutiu muito, né, Guilherme? A rede social é uma ferramenta, como qualquer outra, como a inteligência artificial. Sim. E ela pode ser usada para o bem, para o mal, né? É só ter ali um pouco de consciência do que você está fazendo. A rede social é fantástica. Sim. Né? Não tem só coisas ruins lá, né? Não, e ela aproxima distantes. Exato. Então isso é uma coisa fantástica que foi trazido pelas redes sociais. Mas, por exemplo, na discussão que nós tivemos, no painel que nós tivemos, eu estava dando um exemplo de carro. Carro é bom? Excelente, fantástico, ele permitiu um desenvolvimento tremendo. Agora, põe um carro na mão de um maluco. É arma. Então, o carro é bom? O carro é bom. IA é bom? IA é muito bom. Vai ajudar muito. Agora, com os devidos cuidados, com os devidos limites que precisam ter, com a devida ética que precisa ter. Exato. Muito legal isso. Então, eu achei espetacular esse evento que a gente teve aqui. A gente conseguiu discutir muita coisa, a gente conseguiu discutir muita evolução, né?
passagens de áreas que está acontecendo, que às vezes a gente não percebe no mundo atual. E a gente conseguiu levar, acho que para as pessoas, essa ideia. Então isso é interessante. A gente está aqui sentado, por exemplo, a academia, que o Guilherme representa, a universidade, né? Paulo, a empresa, eu aqui também dentro de uma empresa, trazendo esse tipo de experiência que a gente tem e discutindo. Eu acho que o que enriquece um evento como esse é exatamente essa diversidade, né? Essa diversidade de a gente poder trocar ideias, a gente poder estar junto com pessoas que pensam diferentes, sim, que trazem culturas diferentes, que trazem ações diferentes, para que a gente possa sair engrandecido. Eu, basicamente, saio muito engrandecido desse evento. Eu achei muito bacana todo o espírito, toda a energia disso aqui. O que você achou? Para mim foi enriquecedor, né? Não tem outra palavra, né, para descrever ali o fato de você estar num palco ali junto com pessoas que são especialistas nas áreas, sabem do que está falando, são mentes brilhantes sobre aquele assunto, e também na plateia. Pessoas que estão ali, que têm os seus conhecimentos sobre o assunto, né, puderam contribuir. Então tivemos perguntas bem bacanas ali. A última eu adorei, porque foi uma provocação falando, e se a gente já tiver uma doença e a gente ainda não tem a vacina e nem está sabendo que aquilo existe? Né? Nem sabe que está doente, né? Exato. E aí foi bacana ver como cada um respondeu ali da sua forma, mostrando que não, existe sim, existe um sistema imunológico ali procurando essas doenças. Existem pessoas trabalhando ali no dia a dia para procurar vulnerabilidade, procurar problemas de cibersegurança. Existe uma evolução da IA que traz, por exemplo, uma defesa autônoma para o sistema, que vai potencializar o ser humano ali que trabalha dentro da parte de cibersegurança, né? Existem governos, academias, várias coisas promovendo esse assunto para que isso não passe despercebido, para que isso não aconteça, para que não haja uma doença ali e ninguém consiga enxergá-la, né? Então isso foi bem enriquecedor, bem interessante. Eu saio bem feliz daqui. Legal. Eu também, para mim foi a primeira vez que eu estou aqui no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, e é uma experiência muito interessante, muitíssimo interessante, esse evento que acontece. É um evento da cidade como um todo, mas é de uma cidade que tem na inovação o seu sangue. Tá? Ela, a partir de uma iniciativa aqui de criar o Inatel e criar outras escolas aqui desse mesmo nível, tá? Ela encontrou um caminho tanto de sociedade aqui como de influência disso na própria sociedade brasileira. Sim. E no caso específico, a gente discutiu muito também a questão do Bion, que é o hub de inovação da Claro. A Claro tem uma visão muito clara, e trocadilho, né, claro e clara, sobre a questão de inovação. Então, há todo um ecossistema sendo criado dentro da organização para incentivar a inovação. Então, sejam pessoas, sejam pequenas empresas, startups que estão trabalhando, e a gente tem usado as necessidades da própria empresa como alavancador dessa inovação. Então isso abre uma série de oportunidades e é um ganha-ganha muito interessante. Então essa foi mais uma das discussões que nós tivemos aqui dentro do painel Cybersecurity, o próximo nível da inovação. Então, só para a gente terminar, Guilherme, qual é o próximo nível da inteligência artificial na cibersegurança? Essa é uma pergunta complicada, mas acredito que seja nesse processo que eu falei, de expandir a nossa capacidade de reconhecer padrões, né, cada vez mais sutis. Então, você hoje consegue fazer ali alguma defesa, alguma coisa baseada em limiares, então toda vez que passa daquele limiar eu atuo e tudo mais, mas a inteligência artificial traz esse novo nível de inovação, que é você cada vez mais procurar essas sutilezas e encontrá-las e cada vez mais fortalecer a cibersegurança do nosso sistema. Paulo, só para você terminar agora, qual é o próximo nível da cibersegurança? O próximo nível da cibersegurança é ela ser
tremendamente efetiva na missão dela: proteger a automação e a interconectividade de tal forma que as pessoas tenham só as vantagens e a gente continue esse desenvolvimento acelerado que a gente tá tendo na humanidade como um todo. Então essa é um diferencial extremamente importante e, como o professor Guilherme colocou, vai a poder ser capaz de detectar esses comportamentos anômalos aí, vai ajudar tremendamente na cibersegurança para elas ter a efetividade que nós precisamos fornecer para a sociedade como um todo. Bom, era isso aí. Acho que o nosso podcast aqui está acabando. Vocês viram que vocês perderam muita coisa. Então, ano que vem, todo mundo para Santa Rita, certo, Guilherme? Certo. Certo, Paulo? Certo. Então, esperamos vocês aqui em Santa Rita. A Casa Claro vai estar de braços abertos esperando vocês, tá bom? Obrigado. Tchau. Pessoal, muito obrigado.